Olá, alunos! Hoje nós vamos falar de reino protista. O reino protista é formado por vários organismos eucariontes. Estão presentes em seres que diferem das características dos fungos, reinos vegetais e animais. Ou seja, o reino protista é composto por protozoários e algas que possuem diversas classificações. Origem e divisão do reino protista. Dentro da classificação do reino protista, é possível encontrar diferentes organismos, como os eucariontes, unicelulares e autotróficos e heterotróficos. Além disso, as algas também fazem parte desse reino e são classificadas como os inferiores. Protozoários. Os protozoários são organismos que não possuem capacidade de formar tecido, o que ocorre é a formação de colônias. Além disso, são classificados como eucariotos. Além de ser heterotróficos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, os estudos relacionados aos protozoários são recentes. Isso se explica porque antes esse organismo fazia parte do reino animal. Assim, foi após a criação do reino protista que as características referentes a esse organismo começaram a ser aprofundadas. Dentro da classificação dos protozoários, existem algumas definições que devemos levar em consideração, ou seja, é necessário observar os aspectos relacionados à locomoção, por exemplo. Com isso, os protozoários podem ser divididos da seguinte maneira: ciliados. Usam os ligamentos da própria membrana para se locomover. Os ligamentos são chamados de cílios. Esporozoários fazem parte da locomoção sem meio específico, além de serem parasitas presentes em outros animais. Flagelado ou mastigóforos. Esses organismos possuem uma espécie de cauda chamada de flagelos, que permite a movimentação por meio de líquido. Risópodes ou sarcodíneos. Protozoários que possuem como forma de locomoção os pseudópodes. Algas. Uma das características das algas é a capacidade de utilizar a energia luminosa como forma de produzir compostos orgânicos, que são metabolizados dentro da célula. Por conta disso, são organismos denominados de autotróficos e fotossintetizantes. Assim como os protozoários, as algas não conseguem formar os tecidos organizados. Antigamente eram estudados dentro do reino vegetal, porém, por conta dessa incapacidade em relação aos tecidos, houve a necessidade de realocar as algas para um reino próprio, o reino protista. Nesse sentido, as algas são divididas em 5 grupos, sendo eles algas douradas, são geralmente unicelulares, além de possuir diatômitos em sua composição. Algas marrons contêm carotenoide e fucoxantina. Algas verdes contêm predominantemente a clorofila. Algas vermelhas, além de contém clorofila, a ficobilina, pirrófitas, grupo de fitoplânctons. A reprodução e nutrição. A reprodução do reino protista pode ocorrer tanto na forma assexuada quanto na forma sexuada, porém com divisões bem estabelecidas. Ou seja, na reprodução assexuada, os organismos podem se reproduzir a partir da biparticipação, divisão múltipla e fragmentação. Já na reprodução sexuada, ocorre com o intuito de gerar variação genética por meio de descendentes. Os organismos se reproduzem por meio da conjunção, zigosporia e alternância de geração. Em relação à nutrição, os organismos são protistas, podem ser autotróficos, fotossintetizantes, no caso das algas, e heterotróficos, no caso dos protozoários unicelulares. Nesse sentido, a alga produz o que chamamos de energia luminosa, que ocasiona na formação de compostos orgânicos dentro da célula. Protista no ecossistema. O reino protista está presente principalmente nos mares, sendo os essenciais na cadeia alimentar dos seres vivos. Além disso, produzem fotossíntese, responsável por liberar oxigênio na atmosfera e manter a vida na Terra. Um dos organismos mais importantes nesse processo é o fitoplâncton.
Entretanto, existem protozoários responsáveis por doenças como a malária, a leishmaniose, também conhecida como doença de Chagas. Esses protozoários conseguem se proliferar principalmente nas regiões que não possuem cuidados como saneamento básico. Assim, a proliferação por meio dos hospedeiros se torna propícia, tornando risco para a população. Espero que tenham entendido. Obrigada e até a próxima aula.